A caminho da escola, este estudante salvou um gato de ser atropelado. O motorista ficou furioso, então uma das alunas defendeu Zhejiang e disse que ele era, na verdade, muito legal. O novo aluno maldisse uma palavra desde que se transferiu. Ele mantinha a cabeça baixa, sempre sentado em silêncio. Ele passava despercebido pela maioria, mas não pelas garotas. Uma tarde, enquanto ele dormia, as garotas admiravam sua aparência, e uma delas até tirou uma foto às escondidas. Mais tarde, ela mostrou para ele com um sorriso tímido. Mas bem nesse momento, o namorado dela entrou. Ao vê-los juntos, ele começou a zombar do novato por ser tão quieto e magro. A garota ignorou, dizendo para Taku apenas se sentar, pois a aula estava prestes a começar. Mais tarde naquele dia, Taku flagrou sua namorada admirando o novato novamente. Ela nem olhou para ele, apenas se sentou perto de Zushan. Por causa disso, Taku não conseguiu se concentrar no jogo e, bam, uma bola o atingiu bem no rosto. No início, ele riu para manter a compostura, mas aquele olhar frio para o casal mostrou sua verdadeira face. Depois do jogo, Taku arrastou o garoto que jogou a bola para o telhado e raspou sua cabeça porque ninguém o envergonha em público daquele jeito. Por coincidência, é exatamente onde Zushan passa o tempo, então ele viu tudo, e eles o notaram. Taku ameaçou dar a Zushan o mesmo corte de cabelo, mas o protagonista não disse uma palavra, apenas o encarou calmamente. Taku tentou, mas não conseguiu arrancar uma única reação dele. Então ele recuou, alegando que só o pouparia para impedir que as garotas da escola começassem uma guerra. Naquela noite, enquanto Zhejiang estava indo para casa, dois estudantes se aproximaram e disseram que o namorado queria conversar. Quando Zhejiang chegou lá, o namorado mostrou o celular da garota. O papel de parede dela era aquela foto que ela tirou de Zhejiang. Ela tentou minimizar, dizendo que não significava nada e pedindo para Zhejiang simplesmente ir embora. O namorado, totalmente enfurecido, de repente deu um tapa forte nela, derrubando-a no chão. "Por que você está do lado dele em vez do meu?" Ele gritou, mas ela se manteve firme. "Você se diz meu namorado, mas está sempre festejando com outras garotas." Furioso, ele a chutou bem no estômago. Bem quando ele levantou a mão para bater nela de novo, Zhejiang interveio e bloqueou o golpe. O namorado socou Zhejiang com toda a sua força, mas isso nem o abalou. Quando ele atacou de novo, Zhejiang desviou rapidamente e acertou um soco massivo que o derrubou no chão. Todos ao redor ficaram em silêncio, totalmente chocados. Os outros valentões correram para cima de Zhejiang, mas ele os derrubou um por um. Então ele se virou de volta para o namorado e começou a espancá-lo repetidamente até que as garotas intervieram para parar. Foi nesse momento que ela percebeu que o garoto quieto não era apenas silencioso. Ele carregava uma escuridão oculta por dentro. Voltando ao início do incidente da perspectiva de Arium, que, ao sair da escola, viu os garotos chamando Jizen e o levando à força para onde Tatsu estava. Ela apenas ficou parada observando e tentando entender o que estava acontecendo. Mas ela rapidamente decidiu segui-los para ver o que aconteceria. Correndo com seu guarda-chuva, ela chegou à esquina e se escondeu. Quando ela olhou, viu Jizen distribuindo socos e chutes em todos os garotos, como se fosse um animal selvagem. E os garotos gritavam desesperadamente para ele parar. Ela ficou paralisada. Observando aquela cena aterrorizante, o garoto, ao sair de lá, um tanto atordoado pelo que acabará de acontecer, passou por onde a garota estava escondida sob seu guarda-chuva. Eles se encararam por um breve momento, e ela lhe ofereceu abrigo sob seu guarda-chuva. Mas Jizen apenas virou as costas para ela e foi embora na chuva. Na manhã seguinte, na escola, os jovens notaram logo a ausência de táxi, mas sua ausência não era incomum. Mas a ausência de Jizen chamou mais a atenção deles. A amiguinha de Iena estava triste porque, sem Jizen ali, tudo parecia vazio. Enquanto elas pensavam no garoto, em um lugar um pouco distante dali, o rapaz que viu a surra que Jizen deu nos valentões contava a um homem o que aconteceu, que ficou surpreso ao saber que Taksu foi espancado e agora está no hospital. Ele perguntou ao garoto como seu amigo estava, que respondeu que ele precisaria ficar hospitalizado por um tempo porque teve fraturas no rosto e que Taksu não queria visitas por achar vergonhoso. Ele também disse que 4 pessoas foram agredidas. Então o homem perguntou quem era o cara capaz de vencer Taksu em termos de força física. Então o garoto lhe disse que era um cara chamado Jizen, um estudante transferido. Mas como ele não fala nada, ele não sabe nada sobre ele. O homem parecia incrédulo ao saber que 4 pessoas perderam para um garoto desconhecido. Um dos capangas do cara agarrou o garoto pelo pescoço e questionou se ele estava se escondendo para evitar arranhões. Ele respondeu que simplesmente não se aproximou porque achou que 5 contra 1 era um pouco injusto, e por isso não fez nada. Ele jogou o garoto contra a parede enquanto o que parecia ser o chefe perguntava de onde Jizen havia sido transferido. Ele respondeu que ninguém sabe porque ele literalmente nunca fala.
O gordinho deu um tapa no garoto, chamando-o de inútil, e perguntou se esses Gizen tinham alguma característica que pudessem notar imediatamente. Sentindo-se um pouco envergonhado, ele respondeu que Gizen é bonito o suficiente para conseguir favores das garotas, com um estilo de modelo, e também parece ser rico. Enquanto ele falava sobre seu charme, o gordinho bateu nele de novo, perguntando se ele estava apaixonado pelo garoto. Enquanto isso, o chefe estava apenas tentando entender a história do estudante transferido, silencioso e misterioso, chamado Gizen. Ele é um lutador com uma aparência atraente. Essa é uma característica rara. Ele ficou um pouco louco pensando em como Gizen é atraente. No dia seguinte, de volta à escola para sua rotina normal, Gizen foi aos armários guardar suas coisas, e lá estava o garoto o espionando. Ele havia recebido ordens para investigar que tipo de cara Gizen era, mas diante do olhar furioso do chefe, ele apenas concordou que deveria investigar o garoto. Mas na hora de fazer isso, ele lamentou estar naquela situação. Gizen abriu seu armário, que estava praticamente vazio. O celular lá dentro começou a vibrar, recebendo mensagens. Ele pegou o celular para ver quais eram as mensagens, parabenizando-o e dizendo que ele recebeu aquele celular de graça. Era um celular antigo, mas o X-Talk funcionava, e a pessoa do outro lado ouviria qualquer preocupação que Gizen tivesse. O protagonista olhou ao redor para ver se alguém observava, mas acabou não vendo nenhum dos dois que estavam escondidos. Alguma garota havia dado o celular a Gizen e estava nervosa com a situação, mas ele parecia não se importar e apenas deixou o celular em cima do armário e foi embora calmamente. O garoto que estava observando aproveitou a oportunidade para pegar o celular que ele havia deixado para trás. Quando ele pegou o celular e começou a verificar que tipo de aparelho era e se estava desbloqueado, ele foi empurrado por trás, o que o fez cair no chão. Então a garota que esbarrou nele pegou o celular e saiu correndo. E o garotinho ficou no chão se perguntando o que havia acontecido e quem era aquela garota. Ele ficou irritado com aquela grosseria, questionando por que os valentões estavam tão ferozes hoje em dia. Yuri estava contando a Iena sobre o poodle de sua tia que deu à luz filhotes, e que ela planejava adotar um, mas seu pai não permitia. Mas ela notou que Iena não estava prestando atenção, pois estava perdida em pensamentos, e perguntou se ela estava preocupada com Gizen, já que era o segundo dia que ele não vinha à aula. Mas quando ela olhou para frente, viu Gizen. Lá estava ele, de pé, imponente, com um olhar sem vida. Quando Yen o viu se aproximando, ela ficou sem palavras. Ela rapidamente entregou suas coisas para a amiga e correu em direção ao garoto, dando-lhe um abraço apertado, deixando todos surpresos com o que acabará de acontecer. Com lágrimas nos olhos, ela disse que estava preocupada com ele e perguntou se ele estava bem, e disse que nunca esqueceria que ele salvou sua vida. O garoto que estava observando confirmou a afirmação dela de que as garotas adoram Gizen e anotou em seu celular fatos sobre Gizen, dizendo que ele chega um pouco atrasado e as garotas gostam dele, mas ele ainda não fala. No final do dia, ao sair da escola, o protagonista seguiu o mesmo caminho de sempre, e alguns homens estavam esperando que ele passasse por ali. Ao ver o garoto, eles notaram que ele realmente se destacava dos outros rapazes. Ele sinalizou para seu companheiro com um assobio. Eles foram de scooter atrás do garoto, o cercaram, tentando intimidá-lo para que ele não fosse embora. Eles perguntaram se ele era Gizen e, como esperado, o garoto não respondeu. Mas seu silêncio confirmou que era ele quem procuravam. Então o homem ordenou que ele subisse na moto, pois veio para buscar o garoto. Ele perguntou a Gizen se ele já tinha ouvido falar de Cândido Ael da Escola Técnica de Zio, e disse que assim que ele foi para o segundo ano, se tornou uma lenda ao chegar ao top 3 da escola. E não há ninguém que não o conheça, porque é uma dimensão diferente da escola de Gizen, que é um lugar para nerds, e disse que Kong quer conhecê-lo. Ele disse que não precisava ter medo porque não morreria por enquanto. Era apenas um convite. Mas o rapaz ficou parado, deixando-os zangados enquanto começavam a gritar para ele subir na mota. Então um dos tipos agarrou na sua mochila e perguntou se o rapaz queria subir na mota depois de lhe partir as pernas. Ele disse-lhe para subir enquanto estava a ser simpático. Gizen simplesmente deixou a sua mochila e seguiu o seu caminho. Isso deixou os tipos furiosos, e eles rapidamente foram atrás do rapaz. O rapaz entrou no primeiro beco que encontrou no seu caminho. Um dos tipos que tentava segui-lo acabou por falhar a curva e bater contra o muro, mas o outro continuou a perseguir Gizen. Nem uma escadaria gigante parou o homem. Ele subiu rapidamente as escadas com a sua mota. Quando estava quase a alcançar o rapaz a meio das escadas, Gizen, com apenas um pequeno pontapé num dos sacos do lixo, levantou o saco e chutou na direção do motociclista, fazendo-o cair por toda a escadaria com a moto e tudo, aterrando em cima do outro bandido que acabava de chegar depois de bater no muro. Vendo a mota cair pelas escadas abaixo, o homem perguntou ao outro o que ele tinha acabado de fazer.
Eles levantaram-se e correram para tentar apanhar o rapaz que tinha fugido. Eles conseguiram vê-lo a virar noutra esquina. Eles começaram a correr mais rápido para alcançar o rapaz. Mas quando chegaram onde ele virou, depararam-se com outra escadaria gigantesca. A meio das escadas, eles viram o rapaz a fugir. Quando finalmente conseguiram alcançá-lo, ao virarem-se, perceberam que não era a mesma pessoa que andavam a perseguir, e isso deixou-os ainda mais zangados. Eles atacaram o rapaz misterioso apenas por raiva de ele estar ali na hora errada, enquanto amaldiçoavam e batiam no rapaz desconhecido. Gizen observou-os dos telhados e foi-se embora sem ser visto novamente. De volta à base dos bullies, os homens relataram que não conseguiram apanhar o rapaz. O gordinho de pavio curto gritou com os dois pela sua incompetência e chutou-os. Os dois explicaram que o rapaz correu para um beco que parecia um labirinto, e por isso não conseguiram apanhá-lo. O chefe disse que a sua ansiedade estava a crescer cada vez mais. Ele perguntou a Seugmin se ele tinha descoberto alguma coisa sobre Gizen. Entregando seu telemóvel, ele disse que tinha investigado o máximo que pôde. Kang Viel leu as 3 únicas informações que o rapaz tinha anotado. Ele ficou zangado com isso e perguntou se ele chamava aquilo uma investigação. O gordinho então deitou-o junto com os outros 3. O chefe disse para deixar o rapaz ir por amanhã. Ele levaria Gizen ao portão dos fundos depois da aula. Ele questionou se Sungmin conseguiria fazer isso e disse a Daishik para assumir a responsabilidade de capturar o rapaz. Ele concluiu dizendo que precisava de conhecer aquele rapaz até amanhã. O gordinho cumpriu as ordens enquanto o rapazinho ficava cada vez mais chocado por estar cada vez mais envolvido naquilo. Então, no dia seguinte, de manhã cedo, Sungmin estava a comprar 2 sodas quando um amigo seu chegou, perguntando se ele estava a comprar uma para ele. Mas o rapaz negou e disse que não havia razão para lhe dar, e o seu amiguinho perguntou a quem ele a daria então. Vendo Gizen a passar, o rapaz entendeu que esta era sua oportunidade. Ele foi atrás dele e aproximou-se por trás, dizendo-lhe bom dia, perguntando se ele estava bem e oferecendo-lhe uma soda. Ele disse que queria esclarecer as coisas porque poderia ter parecido que ele fazia parte do gangue do Taku, mas ele só tinha saído com eles algumas vezes. E que no dia da luta, ele sentiu-se muito revigorado ao ver o Taku a levar uma tareia sem conseguir revidar. Isso tirou um peso enorme do rapaz, e por isso ele estava ali para agradecer. Mas Gizen não lhe deu atenção nenhuma e apenas continuou o seu caminho. Isso já era de se esperar de alguém como ele. E agora, o rapaz perguntava-se como conseguiria levá-lo ao portão dos fundos. Mas o medo do gordinho motivou-o. O dia passou e a hora do almoço chegou. Todos estavam a sair da sala de aula para ir comer. Mas Gizen continuou a dormir na sala de aula por mais um pouco. Enquanto ele se levantava, Sungmin observava-o secretamente da porta, e entendeu por que nunca tinha visto o rapaz na cantina. Era porque aquele tipo preparava o almoço à parte. Gizen foi para o mesmo lugar onde sempre almoçava, e ao chegar ao banco, encontrou o telemóvel novamente com uma mensagem a perguntar se o almoço seria pão de novo hoje. Então ele notou alguém agachado a esconder-se. Quem estava a tentar falar com ele pelo telemóvel era Arium. A rapariga aproveitou que ele estava com o telemóvel na mão e começou a enviar-lhe várias mensagens, a perguntar se ele comia sempre sozinho no terraço e a dizer que ela também comia, e que o tinha visto algumas vezes no terraço, por isso queria falar com ele. Enquanto procurava por quem lhe enviava as mensagens, a rapariga enviou outra a dizer que estava à sua esquerda. Quando ele olhou, ela levantou a mão a acenar-lhe e baixou-a novamente. Por mensagem, ela disse que ainda não era fácil encarar as pessoas e que ouviu dizer que ele não fala e que ela também é assim. Ela questionou por que é que ele não dizia nada. No momento em que ele ia começar a escrever a sua resposta, alguém chegou a gritar no lugar onde ele estava. Eram uns homens a fingir que era uma coincidência terem se encontrado ali. Ele disse que tinha ido ali para comer o seu pão e perguntou o que Gizen estava a comer. Mesmo sem receber resposta, ele sentou-se ao lado dele a dizer que comeria com ele. Então instalou-se aquele clima estranho e ambos comeram em completo silêncio. O rapaz começou a gemer baixinho e isso chamou a atenção de Gizen. A chorar, Seugmin disse que na verdade não tem amigos e que por isso anda com os rapazes do Taku, porque não queria ser excluído. Ele disse a Gizen que, como ambos eram excluídos, deviam ser amigos. Mas o rapaz não deu nenhuma atenção ao que ele dizia. O plano de Seugmin não funcionou. Nem derramar lágrimas ajudou. O nosso protagonista levantou-se para ir embora, mas o rapaz não queria que o seu esforço fosse em vão. Ele agarrou-lhe no braço a perguntar se eram amigos ou não. Como esperado, ele não lhe deu a mínima. Ele simplesmente foi-se embora, deixando o tolo ali à espera de uma resposta. Pouco depois, quase na hora de ir embora, Daishiki estava a enviar mensagens ao rapaz a perguntar onde ele estava e por que não lhe tinha levado Gizen. O professor estava a terminar a aula, e o rapaz estava desesperado a pensar em como faria aquilo. Ele não podia desistir e foi atrás do seu alvo.
Ele não o encontrava em lado nenhum e ficava cada vez mais desesperado a pensar que ele já se poderia ter ido embora. Ao chegar à sala do 5º ano, ele não o viu à primeira, mas depois viu o rapaz sentado em frente à janela a observar o movimento lá fora. Parecia que ele estava a filmar um anúncio antes de ir embora. Mais mensagens do gordinho a perguntar quanto tempo ia demorar motivaram o rapaz a agir rapidamente. Ele então chamou Gizen para conversar. Ele disse que tinha ligado a sua mãe a dizer que fez um amigo, e ela ficou muito feliz. E ela disse para levar o seu novo amigo ao trabalho dela para que ela o pudesse conhecer. Ele perguntou se Gizen podia ir com ele só para fingir que era seu amigo. Sungmin pensou que, usando a sua mãe como isco, ele não conseguiria recusar, e esperou pela resposta do rapaz. Como ele não disse nada, aproximou-se para o levar, guiando o rapaz para onde devia ir, dizendo que para chegar ao trabalho da mãe, teriam de sair pelo portão dos fundos para ser mais rápido. Ele sabia que naquele bairro, se fosses alguém ingênuo, não sobreviverias por muito tempo. Ele aproveitou para avisar o gordinho que estavam a passar pelo portão dos fundos. Discretamente, o gordinho passou por Gizen e esbarrou no rapaz com bastante força. O rapaz perdeu o equilíbrio e estava prestes a cair ao chão. Mas Daishika agarrou-o pela alça da mochila a dizer que ele devia ter cuidado, e que se ele desistisse facilmente, não havia razão para o chefe ter esperado tanto tempo. Ele atirou o rapaz contra a parede como um saco de lixo. Ele disse que era um prazer conhecer o tal silencioso. Ele agarrou-o pelo pescoço e disse que a sua cara era bonita, mas as suas habilidades aparentemente não eram nada de especial. Gizen colocou o pé no peito do gordinho e empurrou-o para trás, libertando-se do seu aperto. Quando o rapaz aterrou no chão, o telemóvel que ele tinha recebido escorregou do seu bolso e deslizou em direção a um esgoto próximo. O rapaz gordinho investiu contra ele novamente, perguntando se era só isso que ele tinha para oferecer. Ele desferiu um soco, mas Gizen conseguiu bloqueá-lo com os braços. Mas isso fez deslizar para trás, mais perto do esgoto, e ele aproveitou a oportunidade para pegar o seu telemóvel da beira do esgoto para evitar que caísse lá dentro. Cheio de raiva, Daeshik disse que o liquidaria com o próximo golpe, e o rapaz levantou-se pronto para o duelo. Daeshik perguntou-se, com aquele corpo magricela, ele conseguiria aguentar uma luta com diferença de peso. O rapaz estava escondido, sentindo-se culpado por ter levado Gizen até ali, já que o gordinho iria acabar com ele. Então, o rapaz gordinho investiu contra Gizen, dizendo-lhe para tentar bloquear o próximo golpe. O jovem esperto usou a sua mochila para se defender, mas mesmo assim, ele foi atirado para trás até bater na parede. O rapaz gordinho ficou surpreendido por ele ter usado a mochila para se defender e disse que ele era mais esperto do que parecia. Gizen tirou as coisas da sua mochila, e Daeshik veio a correr na sua direção, dizendo que aquele tipo de coisa não funcionaria mais. Quando ele atacou, o jovem desviou-se com habilidade. Ele usou a alça da sua mochila para enrolar na perna do tipo, puxando com toda a sua força para o desestabilizar. Ele atirou o gordinho ao chão como um saco de batatas. Daeshik não percebeu nada do que tinha acabado de acontecer. Enquanto ele tentava levantar-se, Gizen já preparava o seu próximo golpe. Um pontapé direto na cara do gordinho, que nem conseguia pensar de onde aquele miúdo magro tirava tanta força. E logo a seguir, ele levou um pontapé forte na cara. E o rapaz escondido ficou surpreendido ao ver aquela cena e não conseguia acreditar que Daeshik estava a ser espancado. Lá estava o gordinho com a cara toda desfeita. Gizen simplesmente virou-lhe as costas com aquele olhar de desdém. Ele apanhou o telemóvel que tinha caído no chão, mas o gordinho levantou-se e correu na sua direção, dizendo que a luta ainda não tinha acabado. E ele deu um soco no peito de Gizen, derrubando-o no chão. Ele apanhou o telemóvel que tinha caído do miúdo, perguntando se era muito importante para ele, e disse que só precisava de o levar de qualquer maneira, e que era uma pena ter de o levar vivo. Então, de repente, o tipo da moto chegou. O gordinho subiu para a moto e disse que, se o miúdo quisesse o seu telemóvel de volta, teria de ir ao Parque do Beco. Enquanto partia, ele disse que as boas-vindas estavam prontas para ele. O rapazinho assustado correu até Gizen para perguntar se ele estava bem, e ficou impressionado ao ver que ele não tinha ferimentos. Ele perguntou o que ele faria agora que o seu telemóvel foi levado. E se houvesse informação comprometedora, os seus dados pessoais e a sua vida privada seriam expostos, e ele estaria em apuros. Ele disse que a sua mãe podia esperar para a próxima e que ele devia apressar-se e ir para o parque ali. O rapaz desempenhou 120% do seu papel até aquele momento. Agora, era só esperar para ver se ele iria ou não. O nosso protagonista levantou-se silenciosamente e foi-se embora, e o rapaz ficou surpreendido ao ver que ele ia mesmo atrás do seu telemóvel. Ele chegou então em frente a uma escadaria de madeira gigante. Ele começou a subir, passando por alguns arruaceiros. À medida que se aproximava do fim das escadas, começou a ver vários tipos. Pareciam todos ser de um gangue, e estavam todos à espera dele.
Eles formaram um corredor, e no final do corredor estava o líder deles, que ficou em êxtase ao ver que Jizen tinha ido até lá. Mostrando o telemóvel do miúdo, ele perguntou se era aquilo que ele tinha vindo buscar. Então Jizen apenas caminhou na direção do tipo para pegar o seu telemóvel, que disse não ter encontrado nada de especial, já que não havia números nem histórico de chamadas. Tudo o que havia eram apenas algumas mensagens de texto, e eram de uma rapariga que o andava a observar. Mas como ele tinha ido lá só para buscar aquele telemóvel, o rapaz parou à sua frente e estendeu a mão, pedindo o seu telemóvel. Então o líder perguntou o que era aquilo, se era uma namorada ou algo que estava apenas a começar, e isso deixou-o muito curioso sobre a história. Como estava frustrado com a história, ele enviou uma mensagem. Ele disse que mexeu uns pauzinhos rapidamente. Enquanto isso, Arium estava longe a receber algumas mensagens do número de telemóvel que ele tinha dado a Jizen, dizendo-lhe para ir ao parque ali e que, se o fizesse, ela seria sua namorada. Portanto, se ela for lá depois de ler essa mensagem, é certo que ela gosta muito do Jizen. O líder disse que, se os dois se tornassem um casal, deveriam pagar-lhe um lanche mais tarde. Jizen não disse uma palavra. Ele apenas manteve a mão estendida para pegar o seu telemóvel. O tipo perguntou se ele queria mesmo aquilo e disse que os seus capangas tiveram um bocado de trabalho para o trazer até ali. Aquele desgraçado do Taku sempre foi muito imprudente e o líder sabia que um dia ele se iria magoar. Mas de qualquer forma, eles foram colegas na escola primária e ele perguntou se o miúdo estava pronto para pagar o preço. Mas o miúdo permaneceu em silêncio, deixando o líder a sorrir ao ver que ele era mesmo completamente calado. Ele então disse que, se ele aguentasse contra os seus capangas, devolveria o seu telemóvel. Ele explicou que ele não devia saber, por ser um aluno transferido, mas as lutas por hierarquia eram ferozes naquele bairro. E no momento em que ele se meteu com o Taku, ele entrou na luta pela hierarquia. E ele concluiu dizendo que queria ver o que ele conseguia fazer. O gordinho já investiu contra ele, sedento por vingança, desferindo um soco no miúdo, mas ele desviou-se facilmente, deixando o gordinho cheio de raiva, que gritou para os outros tipos darem um soco naquele miúdo. Todos então começaram a atacar o rapaz, que se desviava habilmente dos golpes sem retaliar. Ele conteve a sua mão a meio do caminho, mas havia demasiada gente ali. Eles acabaram por atingir o rapaz, que conseguiu proteger o rosto dos golpes. Ele caiu aos pés de um dos homens que atingiu o rapaz em cheio no rosto. Então alguns aproveitaram-se do facto de ele estar no chão e começaram a pontapeá-lo. O chefe apenas observava o rapaz a ser espancado por todos e perguntava-se por que é que ele estava apenas a defender-se dos ataques. Ele não tinha certeza se era porque o rapaz não estava interessado em lutar pela hierarquia. E um tipo ao lado do chefe disse que o desgraçado, mesmo enquanto era espancado, não soltava um único grito. Ele questionou se o rapaz preferia perder a vida a falar. Isto deixou o chefe ainda mais curioso para saber como soava sua voz com aquela aparência. Então ele gritou que, se alguém conseguisse fazer o rapaz gritar, ele daria umas sapatilhas Nike Air Jordan de edição limitada como presente. Isto motivou aquele grupo de brutamontes a bater no rapaz com ainda mais força. Vários golpes foram desferidos, e Jizen estava apenas a defender-se. E o chefe gritou para ele mostrar o que valia e provar que era um artigo raro. Daeshik chegou dizendo aos rapazes para saírem do caminho. Dando um pontapé no rapaz, ele perguntou onde estava aquela garra que ele tinha mostrado antes e o nosso protagonista caiu no chão com o rosto maltratado. Um rapaz aproveitou-se dele no chão e pegou numa pedra, dizendo ao chefe que ia fazer aquele desgraçado gritar, e que não tinha gostado da sua aparência desde o início, e que isto resolveria o problema. Mas então o chefe deu um pontapé na mão do rapaz para o fazer largar a pedra, e perguntou se ele queria morrer por se rebaixar a um nível tão baixo. Ele agarrou o Jizen pela camisa e levantou-o para perto do seu rosto. Ele perguntou por que é que ele parecia gostar de apanhar e o que estava a tentar esconder, e disse que isto não terminaria até que ele provasse o seu valor. O rapaz que o tinha mandado para lá estava escondido, a observar o que estavam a fazer a Jizen. E como esperado, aquele gangue estava a um nível diferente do gangue do Taku. Mas enquanto pensava nisto, ele viu Arium aproximar-se, e então o telemóvel na mão do chefe vibrou. Ao ler a mensagem que tinha chegado, dizia para deixar o Jizen ir. Rapidamente, ele olhou à volta para ver se encontrava alguém e viu a rapariga parada ali com o telemóvel na mão. Ele disse ao rapaz que talvez agora ele tivesse ganho vontade de lutar porque a sua potencial namorada estava ali. Com apenas um sinal, ele ordenou aos seus capangas para irem ter com a rapariga. E abanando o telemóvel, ele gritou para ela se aproximar. Enquanto ela digitava outra mensagem, o tipo aproximou-se dela de lado. Ele agarrou-a pelo braço e ficou impressionado com o quão bonita ela era. Ela tentou escapar dele, mas ele segurou-a com mais força e perguntou para onde ela pensava que ia. E o rapazinho cobarde escondido atrás da árvore ficou aterrorizado ao ver a sua paixão naquela situação, mas não fez nada.
O tipo arrastou a rapariga para mais perto dos outros e disse que ela precisava de ver como o seu namorado estava. Ele entregou-a ao chefe do gangue. Ela e Gizen cruzaram o olhar por alguns segundos, lembrando-se de alguns breves momentos em que se tinham visto. E lá estava a garota com o braço ferido e cheia de medo. Os capangas ficaram impressionados por ela ter realmente ido até lá. E o cara gordinho perguntou se ela foi lá porque queria ser a namorada daquele desgraçado, mas ele estava um pouco ocupado agora. Como ele era um cara frustrante e estava dando uma lição naquele perdedor, a garota digitou uma mensagem dizendo que ele era apenas um amigo e pedindo novamente para deixá-lo ir. O chefe então perguntou por que ela também não estava falando e perguntou o nome da garota. Sem obter resposta, foi quando ele encontrou o ponto em comum entre os dois. Todos começaram a zombar deles por se comunicarem apenas por mensagens e os chamaram de esquisitos. E o chefe disse que não importava quem fizesse, mas alguém deveria fazê-los falar e ganharia uma recompensa. O cara gordinho perguntou se até a garota era elegível para a recompensa, e o chefe disse que sim. Então os caras foram até a garota e começaram a assediá-la, dizendo que, como ela não estava falando, não recusaria nada. Alguns seguravam os braços dela enquanto outros brincavam com seu cabelo, e Gizen apenas observava aquilo acontecer. O chefe perguntou o que ele ia fazer agora. Se ele ia continuar resistindo assim, e os caras ainda estavam mexendo com a garota até aquele momento. Segurando o rosto dela, um dos caras perguntou por que ela mantinha a boca fechada. Enquanto o cara tentava forçá-la a falar, um dos caras que cercavam a garota levou um gol, e o garoto olhou para o cara caído no chão. Quando ele se virou para ver o que aconteceu, levou um soco rápido no rosto. O cara de chapéu perguntou o que ele pensava que estava fazendo, mas logo depois, levou um soco no rosto e caiu no chão como um saco de batatas, já inconsciente. Isso animou o chefe. Agora, Gizen estava finalmente lutando a sério. Depois de afastar todos da garota, ele avançou contra o resto, e a garota ficou apavorada com o que estava acontecendo. A gangue inteira então uniu forças para enfrentar o garoto. Alguns acertaram socos nele. Ele agarrou um pela perna e o jogou sobre os outros, mas outro cara pulou nele. Rapidamente, Gizen o agarrou pelos cabelos e desferiu vários socos em seu rosto. Um dos membros da gangue tentou chutar o garoto, mas ele se esquivou. Ele agarrou a perna do cara e o derrubou no chão. Então o cara gordinho veio correndo em sua direção, dizendo que ia dar um fim nisso. E o cara com a perna presa estava gritando para ele soltar sua perna. Gizen o chutou no queixo, nocauteando. Ele se afastou dali e foi atrás do cara gordinho, desviando do soco que Daishiki tentou acertar nele. Ele pisou na perna dele para se apoiar e deu uma joelhada no rosto do cara gordinho. Mas ele não parou por aí. Gizen emendou com outro chute no rosto de seu oponente. O chefe estava cada vez mais motivado, sabendo que o garoto era um achado raro. Enquanto isso, a luta entre Gizen e Daishiki continuava. O cara gordinho o agarrou com toda a sua força. Já faltando um de seus dentes, ele estava furioso por apanhar pela segunda vez. O garoto ergueu os braços. Ele atingiu o rosto do cara gordinho com os cotovelos, acertando seus olhos, e continuou a dar cotoveladas no rosto do inimigo, fazendo o gordinho perder mais dentes e cair inconsciente. Todos ficaram incrédulos com aquela cena, pois ninguém esperava ver Daishiki derrotado. A luta continuou com Gizen contra a gangue inteira. Em meio a socos e chutes, todos os seus oponentes caíram um por um. Enquanto o líder da gangue apenas observava, impressionado com as habilidades do garoto, e o achou mais interessante do que esperava. Um dos membros da gangue agarrou a garota pelo pescoço para tentar fazer Gizen parar de bater em seus amigos. O protagonista, vendo a cena, lembrou-se de algo do seu passado. Uma mulher de boné sendo segurada por um homem, gritando por sua ajuda. Então ele pareceu ficar ainda mais irritado e caminhou em direção a eles, enquanto o cara dizia para ele não se aproximar. Outro cara até tentou atacá-lo por trás, mas com apenas uma cotovelada, ele derrubou o tolo. Ele se impulsionou rapidamente em direção ao cara que segurava Arium, que gritou de medo de Gizen. Mas o grito dela foi interrompido por um soco em seu rosto. Quando ela caiu no chão, Gizen não parou e continuou a ir atrás dele, desferindo mais e mais socos no cara. O líder da gangue então se aproximou deles e disse a Gizen para parar com aquilo, e disse para ele pegar seu celular de volta, porque ele merecia ter seu celular de volta. Então o chefe convidou Gizen para se juntar à sua equipe e disse que não suportava não conseguir o que queria. O garoto furioso saiu de cima do cara e caminhou em direção ao líder da gangue, que parecia com medo dele, e perguntou o que ele estava fazendo, já que a luta já tinha acabado, e reforçou dizendo para ele parar e questionou que olhar era aquele. Gizen não se importou com o que ele estava dizendo. Ele apenas avançou para socá-lo, mas o chefe entrou em posição de luta. Ele se esquivou do soco do garoto, deixando-o incrédulo. Então o cara socou o queixo do garoto, mandando-o para trás. Ele caiu no chão, quase inconsciente.
O chefe apenas repetiu o que tinha dito para ele parar, e o garoto ficou ali no chão, sem fazer ou dizer nada. O líder da gangue disse para ele pensar bem sobre a proposta que fez ao garoto, e que voltaria para ouvir sua resposta. E ele jogou o celular em cima dele. Ele chamou sua equipe para deixar o local, e todos o seguiram imediatamente. Descendo as escadas, o cara gordinho perguntou quem era aquele desgraçado, e se o chefe realmente ia recrutar aquele punk que nem falava, e terminou dizendo que era assustador quando seus olhos reviraram. O chefe estava pensando no soco que havia desviado, mas ainda assim, Gizen reagiu em um instante e conseguiu arranhar ele de raspão. Aquele garoto tinha talento para explorar aberturas, então seu nível era alto, e isso só aumentou sua sede de tê-lo em sua gangue. Enquanto isso, onde a luta deles aconteceu, Gizen e Arium continuavam. Ele sentou no banco completamente exausto após aquela intensa batalha. Arium estava visivelmente preocupada com a situação de sua paixão. De repente, ela virou as costas e saiu correndo. Então o celular de Gizen vibrou com a chegada de novas mensagens. A garota disse que foi comprar remédio e voltaria em um instante. Ele se lembrou da situação em que a garota acabou por causa dele. Ele pensou por um tempo sobre tudo isso e acabou deixando o celular no banco e foi embora. O garoto que estava escondido observando estava apavorado com Gizen, pois se tivesse sido um contra um desde o início, ele teria vencido todos. Finalmente, um cara incrível se transferiu para sua escola. Passando pelo banco, ele viu um celular e lembrou que era de Gizen. Vendo as mensagens, ele entendeu que Arium tinha dado a ele. E lendo as mensagens, ele percebeu que ela gostava dele. Então ele viu a garota à distância voltando com o remédio para Gizen. Ele pensou sobre o que deveria fazer naquela situação. Como covarde que era, ele decidiu fugir dali. Quando a garota chegou ao banco, não encontrou nenhum sinal do garoto, e o garoto continuou correndo até ficar bem longe. Enquanto corria, o celular vibrou com mensagens chegando. Arium disse que comprou o remédio, mas que ele saiu antes que ela voltasse, e perguntou se os ferimentos dele estavam bem. Sungmi ficou surpreso com o coração frio de Gizen, porque a garota estava muito preocupada com ele, e ele nem levou o celular, e ele estava indeciso sobre o que deveria fazer. A garota continuou mandando mensagens dizendo seu nome e em que classe ela estava. Ela agradeceu por ele a ter ajudado e perguntou se eles poderiam conversar gradualmente a partir de agora. Ele estava enlouquecendo com a indecisão sobre responder a ela ou simplesmente ignorar as mensagens. Se ele deveria fingir ser Gizen apenas por um momento. Então uma mensagem chegou no celular da garota. Ela se assustou ao receber uma resposta. Era um simples e curto sim para a pergunta dela. No dia seguinte, Sungmi estava mostrando a filmagem para seu amigo. Gizen lutando sozinho contra a gangue inteira. Seu amigo perguntou se aquele era o cara que ele chamou de azarado e ele disse que sim, surpreso por ver ao vivo. O garoto disse que agora ele ganharia grande popularidade depois disso. E o garoto estava com raiva porque sua paixão, Arium, parecia gostar daquele idiota. E ainda assim, ele estava rejeitando a garota e não sabia mais o que fazer. Enquanto ele estava enlouquecendo, seu amigo disse que se ele postasse aquilo no YouTube, conseguiria milhões de visualizações. Então ele ia pegar o vídeo, e fugiu e Sungmin correu atrás dele, pedindo para ele devolver seu celular. Enquanto corria, ele esbarrou em um cara, derrubando seu prendedor de gravata e rapidamente se desculpou. Ele havia esbarrado em Kim Jin-woo do segundo ano e segundo lugar na escola Baedon. Ao reconhecer o cara, o garoto foi rapidamente pegar o prendedor que caiu e disse que o consertaria novamente. Tremendo, ele o colocou de volta no lugar e o cara deu um tapa na cara de Sungmin e simplesmente virou as costas e foi embora. O cara grande que andava com o valentão disse para o garoto se comportar. O amigo de Sungmin perguntou se ele estava bem, e o garoto irritado disse que apanhou por causa dele. Seu amigo disse que foi incrível ter terminado com apenas um tapa porque aquele idiota era famoso. Eles eram todos lutadores malucos. Seu amigo apontou algo mais importante. Iena se aproximou de Gizen perguntando o que tinha acontecido com ele por causa de seu rosto cheio de bandagens. A popularidade do protagonista irritou o garoto assustado. Arium e Iena estavam ambas apaixonadas por ele. Falando em Arium, ela também estava passando por ali. Ele tentou encantar a garota, mas ela não lhe deu atenção e apenas seguiu seu caminho. Como esperado, para se aproximar dela, ele teria que se aproximar de Gizen. Enquanto ele pensava em como abordar a garota, seu amigo estava escondido com o celular, postando o vídeo da luta de Gizen contra a gangue no YouTube. Os garotos estavam intimidando o garoto que teve o cabelo raspado por Tatsu. Eles desenharam um rosto na nuca dele e disseram que ele parecia mais bonito agora. Gagamin estava triste com toda aquela provocação, mas ainda não tinha acabado. Um dos garotos disse que ele deveria andar de costas de agora em diante. E com medo de apanhar, o garoto fez o que eles mandaram. Ele andou sem saber para onde estava indo com os dois garotos o guiando. Até que de repente,
O chão onde ele estava pisando acabou. Então ele perdeu o equilíbrio e começou a cair da escada. Quando ele estava quase batendo as costas no chão, Jizen o segurou, salvando o garoto de se machucar gravemente. Hiena, que estava com o protagonista, perguntou se Gagamin estava bem. Mas quando ela viu o pescoço do garoto, não conseguiu conter o riso, mesmo com ele dizendo que havia sido alvo dos valentões. Tentando conter o riso, ela pediu desculpas a ele. Como esperado, Jizen não achou graça na piada e, mentalmente, Gagamin agradeceu a ele. Mais tarde, na academia da escola, enquanto um vigiava a porta, outros dois lutavam lá dentro, cercados por outros alunos torcendo e incentivando os dois no centro que lutavam. Parecia um espetáculo. Até apostas estavam sendo feitas nessas lutas. Kim Jin-woo achou aquela luta entediante até que um cara lhe entregou seu celular para mostrar um vídeo. Era o vídeo da luta de Jizen que o amigo de Seung-min havia postado mais cedo. E a cada segundo que passava, as visualizações continuavam aumentando. Kim Jin-woo perguntou se aquele garoto era da escola deles e foi informado que provavelmente sim, já que o uniforme era o mesmo. Os dois ficaram impressionados com as habilidades do garoto, mas o vídeo estava muito distante para ver com clareza. E se ele realmente fosse daquela escola, seria um sucesso. Então ele perguntou a todos na academia se alguém sabia se havia algum aluno transferido para a escola deles recentemente. Um garoto respondeu que na turma ao lado, havia o garoto quieto e disse que ele era do 5º ano. Havia também um boato de que Taksu foi hospitalizado por causa daquele aluno, mas ninguém falava muito sobre isso, então não era certo. Kim Jin-woo ficou todo animado quando ouviu que ele havia derrotado Taksu e disse a um de seus lacaios para descobrir mais sobre ele porque parecia um cara interessante. Na hora do almoço, alguns garotos chamaram Gagamin para ir com eles, mas ele deu uma desculpa. Quando Jizen saiu de sua sala, ele grudou nele e disse que tinha comprado pão e perguntou se poderiam comer juntos. Como o protagonista não disse nem sim nem não, ele apenas o acompanhou dizendo que comeria com ele às vezes. Quando chegaram ao terraço, Sungmin já estava lá esperando. Mas a presença de Gagamin com Jizen o deixou confuso sobre o que estava acontecendo. Enquanto um dizia que estava esperando para comer com Jizen, o outro disse que veio para isso também. Quando ele se virou para falar com o protagonista, Sungmin viu os desenhos em seu pescoço e começou a rir, dizendo que ele sempre seria o cara engraçado. Mas Gagamin disse que não estava tentando ser engraçado e que seu corpo estava marcado pela realidade da violência escolar e não poderia resolver isso apenas escondendo. Você não pode simplesmente evitar a verdade, concluiu o garoto e pediu a Sungmin para tirar uma foto para ele. Sem entender o propósito da foto, o garoto atirou mesmo assim. Enquanto tirava a foto, o celular que pertencia a Jizen estava em seu bolso e vibrou. Afastando-se dos garotos, ele disse para eles continuarem comendo e que voltaria logo. Ele pegou o celular do bolso e leu a mensagem de Arium desejando a Jizen um bom almoço. Mas sendo um pouco bobo, ele interpretou a mensagem como se fosse para ele e respondeu à garota desejando-lhe um bom almoço também. Aquela única mensagem fez a garota se sentir nas nuvens. De repente, Jaemon passou pela porta, e Seungmin, assustado, perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele foi direto para onde Jizen estava sentado. Ele disse que lhe disseram que o garoto quieto geralmente ficava no terraço durante o almoço. E agora ele confirmou que era verdade e se aproximou do garoto. Ele estendeu o celular, mostrando o vídeo da luta, e perguntou se era ele. Sungmin entrou em pânico ao saber que seu amigo tinha realmente postado um vídeo no YouTube. Gagamin perguntou o que estava acontecendo, e o cara respondeu que havia muitos rumores sobre isso, e ele queria ver as habilidades do garoto pessoalmente. Mas Jizen o ignorou, o que o deixou com raiva. Já se preparando para dar um soco, Jaemon perguntou se ele não estava ouvindo. Quando ele tentou acertar o garoto com um soco, Jizen desviou calmamente. Ele tentou dar mais e mais socos, mas não conseguiu acertar nenhum, o que só aumentou sua raiva. E ele disse que, como o garoto não conseguia se levantar, seria derrotado de qualquer maneira. Ele tentou dar outro soco e o garoto desviou novamente. E ele apenas chutou a canela de seu oponente, desequilibrando-o, fazendo pairar no ar por um momento. Então ele caiu de cara no banco. O valentão começou a gritar de dor depois disso, e Jizen apenas o encarou com um olhar de desdém. O rosto de Jaemon estava coberto de sangue por ter quebrado o nariz ao bater no banco. Ao encarar o garoto, ele sentiu uma aura absurda, deixando-o morrendo de medo e fazendo-o fugir dali imediatamente. Os outros dois ficaram impressionados com a rapidez com que ele saiu. Gagamin perguntou o que Jizen era, já que ele não era uma pessoa normal. Seungmin explicou que foi Jizen quem hospitalizou Taksu, e isso só fez o garoto pensar que o protagonista era ainda mais incrível. Mas Sungmin disse que o fato daquele cara ter vindo procurá-lo era um pouco perigoso. Ele mencionou que o desgraçado fazia parte da gangue de Kim Jin-woo, e quando ele achava que alguém tinha alguma habilidade, ele os arrastava e os forçava a lutar.
e agora parecia que Gizen havia se tornado um alvo para ele. Ele também disse que ouviu dizer que alguns caras se inscreviam para ganhar dinheiro e que alguém como Gizen poderia facilmente ganhar muito dinheiro. Gagamin perguntou que besteira ele estava falando e disse que, como Gizen não falava, ele recusaria por ele. Ele concluiu que Gizen não parecia gostar de lutar ou se impor. Gagamin então se autodenominou a voz de Gizen. Já que eles eram amigos agora, ele poderia fazer isso por ele. Sungmin duvidou da amizade deles, mas Gagamin insistiu que eram amigos. De volta à sala de aula para a segunda parte do dia, quando viram Gizen chegar, um burburinho começou. E alguns colegas de classe vieram com seus celulares em mãos mostrando o vídeo e perguntando se era realmente ele, pedindo para ele pelo menos acenar com a cabeça se fosse ele. Gagamin interveio, dizendo para não incomodarem o garoto e que se tivessem algo a dizer, deveriam dizer a ele primeiro. Todos ficaram bravos com essa intervenção e se aproximaram do garoto. A porta foi aberta abruptamente, e Kim Jin-woo entrou na sala de aula. Ele parou na frente da sala e perguntou quem era o aluno transferido. Todos estavam um pouco hesitantes em apontar o garoto, mas Gagamin, de pé ao lado dele, chamou sua atenção, e o cara caminhou em direção aos dois, mas Gagamin se colocou na frente do garoto. E quando Kim Jin-woo chegou perto, ele perguntou o que estava fazendo. Meio assustado, ele disse que era amigo de Gizen e seu representante, então deveriam falar com ele primeiro. O gordo, que parecia ser o capanga do cara, perguntou quem ele pensava que era, e ele insistiu que falassem com ele primeiro. Dando um tapa no rosto do garoto, o gordo perguntou se ele era idiota. Ao cair no chão, ele virou de costas, permitindo que o gordo visse o rosto desenhado em seu pescoço. Ele o agarrou pelo colarinho da camisa, levantou-o e disse que o desgraçado era muito engraçado. Jaisen levantou-se de repente, como se movido por um impulso. E Kim Jin-woo perguntou se ele era o desgraçado que quebrou o nariz de Jaemin. Não obtendo resposta, ele lhe entregou o cartão de visita e perguntou se ele já tinha ouvido falar de sua academia. Ele disse que tinha mandado aquele cara para convidá-lo, mas como ele não conseguiu, decidiu vir pessoalmente. Não vendo nenhuma empolgação no garoto, ele tentou outra estratégia, perguntando se ele gostava de ganhar dinheiro. Então Gagamin se levantou, interrompendo a conversa entre os dois, e disse que Gizen não gostava de lutar e não iria para a arena. Kim Jin-woo já estava farto daquele idiota. Ele chutou o garoto no peito, jogando-o para trás. Ele caiu em cima das cadeiras, se machucando. O cara continuou a persegui-lo e perguntou se ele não sabia quando não se intrometer e por que estava agindo como um idiota, ficando no meio. Ele gritou para que ficasse parado e quieto e começou a pisar no garoto caído no chão. Enquanto ele pisava no garoto, Jae colocou a mão em seu ombro, fazendo-se virar. Os dois se encararam por alguns segundos, e Kim Jin-woo disse para ele tirar a mão do seu ombro, pois odiava quando algo ou alguém tocava seu corpo. Jae-jin apertou sua camisa com mais força, deixando o cara surpreso. O gordo avançou contra o garoto, dizendo para ele tirar suas mãos imundas daquele cara. Gizen desviou facilmente do soco do gordo e respondeu com uma joelhada no rosto de seu oponente, o que o fez cuspir sangue e gritar de dor. E logo depois, ele caiu sobre as mesas e cadeiras. Mas ele não ia aceitar aquela derrota facilmente. Ele pegou uma cadeira, preparando-se para arremessá-la, e disse que Gizen estava ferrado agora. Com extrema facilidade, Gizen saltou, desviando da cadeira. Ele parou em cima de uma das mesas e então avançou contra o gordo. Ele correu até chegar bem perto e chutou seu rosto, derrubando no chão como se não fosse nada. O garoto ficou em cima de uma das mesas formando uma aura. E todos os seus colegas de classe, vendo aquilo, confirmaram que o vídeo era real. Mas furioso, o gordo se levantou, pegando uma das mesas e dizendo que ia matar Gizen. Quando ele levantou a mesa acima da cabeça, uivando de raiva, o professor entrou pela porta e, ao ver a cena, perguntou o que estava acontecendo ali. Ele mandou o garoto largar a mesa e o repreendeu por brigar na sala de aula. Ele questionou por que Jaesin estava em cima de uma das mesas. Kim Jin-woo disse que era apenas uma brincadeira para disfarçar. Ele se virou para Gagamin, chamando de agente, e disse que entraria em contato com ele para falar com Jae-jin. Ele se dirigiu para a saída, dizendo que o veria novamente. Ao passar pelo professor, ele apenas deu um tapinha em seu ombro e disse para ele começar a aula. Mais tarde, quando as aulas acabaram, Gagamin estava contando a Seungmin o que havia acontecido mais cedo e que parecia uma cena de filme. Eles nem conseguiram tocar em Gizen, e o garoto lamentou não ter visto aquela cena ao vivo. Ele perguntou por que Gizen ainda não tinha saído da escola e foi informado que o professor pediu para ele ficar. Embora não tenha sido ele quem deu o primeiro soco, a briga foi dentro da escola, então talvez ele estivesse encrencado. Enquanto os dois pensavam no que poderia acontecer na escola, o professor ofereceu chá verde ao garoto, mesmo não sendo um sabor que os jovens gostariam.
Ele comentou com o garoto que o ambiente daquela escola era muito diferente da sua escola anterior, e que quando seu pai disse que o transferiria para um lugar como aquele, ele foi contra. Porque ele achou que seria difícil para ele se adaptar, e disseram que ele também não falava. Mas, por outro lado, ele era grato ao pai por confiar nas qualidades de seu amigo. Ele continuou dizendo que antes da transferência, a última vez que tinha visto o garoto foi há cerca de 4 anos, quando ele ainda era um aluno do ensino fundamental. O professor começou a se lembrar de quando viu o garoto treinando. Movimentos incríveis e cheios de energia. O pai do garoto o apresentou como um amigo. Com grande educação, o garoto cumprimentou o professor. E o professor naquela época achou incrível que seu pai tivesse transformado um lado da casa deles em uma academia para o garoto. Logo depois, eles saíram para beber para comemorar esse reencontro. O professor disse ao garoto que naquela época ele era brilhante e cheio de energia, e não sabia o que tinha acontecido nesse meio tempo para ele acabar em um lugar tão miserável. Ele também mencionou que pediu a compreensão do professor, mas que o garoto teria que superar os problemas com os alunos por conta própria. Porque a razão pela qual seu pai o criou forte não era apenas para treinar seu corpo. Ele terminou dizendo que um dia ele superaria aquele silêncio. Uma chuva repentina pegou todos que voltavam para casa de surpresa. Sung-min disse a seu amigo que agora precisava se preocupar com Kim Jin-woo, já que não havia como atrair Jisoo. O celular que ele havia pego de Jisoo recebeu outra mensagem. Aryun estava perguntando se ele tinha um guarda-chuva. Sem saber o que fazer, ele perguntou por que ela estava perguntando. Ela respondeu que estava na frente da papelaria e disse para ele ir até lá. O garoto foi, já imaginando que ela teria um guarda-chuva. Quando ele viu a garota parada em frente à papelaria, isso apenas confirmou seus pensamentos. Ela estava esperando por Jisoo. Ele começou a ser consumido por dúvidas se deveria levar Jisoo até ela ou não. Ele não queria deixá-los dividir um guarda-chuva tão de perto. Mas então ele teve uma ideia que achou brilhante, e saiu correndo para encontrar o garoto para colocar seu plano em ação. Aryun continuou esperando ali por mais um tempo até que ouviu Seugmin se aproximando, conversando com Jisoo. Ele estava comentando com seu amigo que também não tinha guarda-chuva e foi pego de surpresa. Vendo a garota ali, ele fingiu não saber por que ela estava lá. Ela então começou a vasculhar sua mochila procurando por algo. Ela pegou um guarda-chuva reserva que havia guardado e o ofereceu a Jisoo. Sung-mi ficou triste porque seu plano não daria certo. Com o guarda-chuva delicadamente estendido na direção dele, mesmo que os olhos e o coração dela estivessem voltados para Jisoo, ele queria que pelo menos uma vez a garota olhasse para ele. Ele então pegou o guarda-chuva, agradecendo-a pela gentileza, e disse que ele e Jisoo tinham um lugar para ir. Um fliperama que havia inaugurado na rua principal, e eles estavam prestes a conferir. Ele perguntou se ela gostaria de ir com eles. Enquanto isso, Gagamin corria para casa para escapar da chuva. Quando ele estava passando por um beco, encontrou 2 caras. Jaemon, que teve o nariz quebrado por Jisoo, e o gordinho que apanhou dele na sala de aula. Com medo, ele perguntou o que eles queriam com ele. Jaemon respondeu que, já que ele disse que era o agente do garoto, tinha uma mensagem para enviar a Jisoo. Os 2 espancaram o pobre garoto para passar uma mensagem para Jisoo. Jaemon disse que se viriam novamente e pediu ao garoto para repetir o que ele havia dito. Com dificuldade, ele respondeu que era para fazer Jisoo participar. O cara bateu nele de novo, dizendo para ele responder direito. Já chorando, o garoto respondeu que falaria com Jisoo. O cara perguntou se ele sabia o que significava uma penalidade de acesso rápido e disse que ele iria morrer. Então Kim Jin-woo apareceu, pedindo ao cara para pegar leve com o garoto. Ele pegou um dos cartões de visita e deu ao garoto, e disse para ele falar para Jisoo que ele seria muito bem-vindo para entrar no canil de combate. E os 3 foram embora, deixando o garoto todo arrebentado ali. Enquanto isso, Sung-mi estava no clube de jogos que havia inaugurado, jogando ao lado de nosso protagonista. Enquanto um estava todo empolgado jogando, o outro parecia não se importar nem um pouco com habilidades que ele achava inigualáveis. Ele deu o seu máximo para chamar a atenção de Aryun. Enquanto pensava que era o melhor ali, Jisoo marcou um ponto contra ele. O garoto tentou disfarçar como se tudo estivesse sob controle e voltou ao jogo com mais sede de vitória. E o protagonista jogava como se fosse a coisa mais fácil do mundo, marcando mais um ponto no jogo. O garoto ficou surpreso com as habilidades do amigo e disse confiantemente que a partir de agora não pegaria leve com ele até o jogo terminar com um placar de 13-0. Jisoo nem sequer deixou o coitado marcar um ponto. Ele disse para irem jogar uma vez, pensando que ela sentiria a frieza de Jisoo, esperando que ela ficasse completamente enojada com ele. Os 2 então começaram a partida. Uma partida de toques sutis que não foi muito rápida até que Eren marcou seu primeiro ponto, deixando Sung-min furioso com o garoto. Perguntando para onde tinha ido aquele jogador de antes, a garota, muito dedicada ao jogo, marcou outro ponto.
Eles então foram para as máquinas de ursos de pelúcia onde Sungmin pensou que se sairia bem. Mas depois de algumas tentativas sem sucesso, ele disse a Eri-1 para esperar mais um pouco, que ele conseguiria em breve. Ele tentou mais uma vez e falhou novamente. Ele ficou com raiva, pensando que era uma farsa. E ao seu lado, Jizen calmamente pegou outro urso, com dois ursos idênticos, mas de cores diferentes, em seus braços. Ele entregou um urso para cada um de seus amigos. Meio envergonhado, Seung-mi agradeceu e se perguntou o que aquele cara não sabia fazer. Chateado com tudo o que estava acontecendo, ele decidiu usar sua última cartada. Ele levou os dois a um karaokê, confiando em suas habilidades de canto, cantando o mais alto possível, esperando que a garota o notasse, dando um verdadeiro show, mas não de canto, e sim de comédia. A garota estava agarrada aos bichos de pelúcia que ganhou de seu crush. Enquanto cantava como um louco, Sungmin engasgou com a própria língua e saiu correndo para pegar um pouco de água. Então, os dois ficaram sozinhos e tudo caiu em completo silêncio. A garota pegou seu celular e enviou uma mensagem para o celular de Jizen, agradecendo pelo urso. De repente, o celular dela começou a tocar. Quando ela viu que era seu pai ligando, ficou instantaneamente nervosa. Ela se levantou e saiu correndo de lá. Mas ao sair pela porta, ela esbarrou em um homem, fazendo derramar todo o seu café. Ele gritou com a garota, dizendo para ela olhar por onde andava. E porque ela não se desculpou, ele ficou ainda mais irritado. Seung-min, ao retornar e ver aquela cena, tentou ajudar. O homem perguntou se ela era sua namorada, e o garoto respondeu que eram apenas colegas de classe. O cara derramou o resto do café que sobrou na cabeça da garota. E como esperado, o covarde não fez nada. Mas Jizen chegou e agarrou o braço do homem, que perguntou o que diabos ele estava fazendo. Nosso protagonista deu uma rasteira no homem, derrubando-o no chão como um saco de lixo. O cara que estava com o homem tentou atacar o garoto, mas levou um soco. Eri-1 viu os dois homens caírem diante dela, e Jizen a pegou pelo braço e a levantou. Os dois fugiram para escapar de problemas. Sungmin ficou para trás, e o homem perguntou se ele era amigo daqueles dois. Rapidamente, ele fugiu para não sobrar para ele. Ele pegou sua mochila e seu ursinho de pelúcia e foi embora. Quando chegou à rua, ele viu os dois correndo escada abaixo. Ele gritou para tentar chamar a atenção deles, mas eles o ignoraram e continuaram seu caminho. Observando de longe, ele ficou encantado com o quão bem os dois ficavam juntos. Jizen ajudou Eri-1 quando ela estava em perigo, mas Sungmin se via apenas como um perdedor covarde. E para a garota, ele era apenas um NPC comum. Abatido, ele voltou para casa decepcionado consigo mesmo até que alguém chamou seu nome. Era Gagumin, que estava deitado no canto, todo machucado. O garoto se aproxima dele e pergunta o que aconteceu. Com lágrimas nos olhos, ele diz que não está qualificado. Ele não é capaz de se tornar um porta-voz de Jizen. O garoto pergunta se ele foi espancado pela gangue de Jinvou. Gagamin diz que mesmo assim prometeu que faria Jizen participar da luta clandestina. Tudo isso por causa do seu medo. Sungmin percebeu que Gagamin não era diferente dele. Essa era a vida de um perdedor covarde. Ele ajudou o garoto a se levantar e caminhou em direção à sua casa. Gagamin perguntou o que deveriam fazer agora, e Sungmin disse que se Jizen os considera amigos, ele ajudará. Os dois, de mãos dadas, chegaram a um certo ponto, e Jizen soltou o braço dela, e eles continuaram andando lado a lado. Ela então pegou um guarda-chuva e cobriu os dois para que não se molhassem com a chuva. Iena, que estava por perto, viu os dois andando bem juntos. Quando ela os notou juntos, ficou sem palavras, e sua amiga perguntou se algo havia acontecido. Ela disfarçou e disse que não era nada. Então sua amiga disse para ela se apressar porque os outros estavam esperando por ela. E ela seguiu seu caminho, observando os dois andarem bem juntos. Enquanto isso, o celular de Eri-1 vibrava com mais notificações chegando, mas ela ignorou e continuou seu caminho. Chegando ao prédio onde ficava sua casa, ela parou e pegou o celular. Ela digitou para ele que era ali que ficava sua casa. Ela entregou o guarda-chuva para ele e foi embora. Ela saiu correndo, saltitando feliz por ter tido aquele momento com seu crush. Quando ele se virou para ir embora também, alguém tocou em seu ombro e ele se virou. Ele viu uma mensagem em seu celular que dizia, "Muito obrigada por hoje." E Eri-1, sorrindo, segurando o celular. A garota então correu de volta para sua casa. Ela entrou no elevador e subiu alguns andares observando Jizen ir embora de lá. Mas o som de um isqueiro acendendo assustou a garota. Olhando para o lado, ela viu um homem fumando um cigarro, olhando para ela. E ele perguntou que tipo de besteira era aquela. Eri-1 apenas permaneceu em silêncio com a cabeça baixa. No dia seguinte, novamente no colégio, Sungmin estava xingando Gagumin por trair Jizen. E o garoto lamentou ter feito aquilo e disse que merecia morrer.
Ele continuou batendo nele e humilhando-o por ter feito aquilo, dizendo coisas para tentar fazer Gizen sentir pena dele. Ele perguntou ao tal porta-voz quando Gizen teria que participar, e ele disse que seria sábado à noite, às 21 horas, no ginásio. E ele disse que se Gizen não aparecesse, ele seria morto pela gangue. Os dois tentaram transmitir ao garoto quão ferrados estavam e o quanto precisavam de sua ajuda. Mas o protagonista apenas se afastou de lá, e eles ficaram sem saber se ele iria ou não. Gagumin estava desesperado, pensando que tudo estava arruinado. Então, no sábado à noite no Clube da Luta, os competidores se enfrentaram ferozmente, atacando um ao outro com muita força. E a cada golpe, o público que assistia aplaudia. Os dois garotos estavam apavorados por aquilo estar acontecendo dentro de uma escola, e se perguntavam se Gizen apareceria lá. Todos estavam enlouquecendo com as lutas que aconteciam. Uma troca de socos genuína entre os dois competidores. A multidão, a cada brecha que um dos oponentes dava, gritava para o outro aproveitar, e o lutador entendia as dicas e aplicava os golpes. Através das câmeras, um homem assistia às lutas de uma área VIP. Finalmente, aquela partida havia terminado, e finalmente era a hora do evento principal. O cara estava curioso para ver se Jae-san apareceria lá. Ele pensava que o garoto era um cara calmo e gentil, mas na realidade, era um lutador. Ele não tinha certeza em quem apostar, se em Lee Tai-sung ou em Jae-san. Ele poderia estar curioso sobre as habilidades do estudante transferido, mas é claro que deveria apostar em Tai-san, pois aquele cara era o verdadeiro cão de caça. O telefone tocou, e quando ele atendeu, foi informado que havia um estudante no portão, mas ele não estava respondendo a nada que lhe era perguntado. O professor sabia que era Jae-san, então apenas disse para deixá-lo entrar. Ele espiou pela janela e viu o garoto chegando e teve certeza de que sua coragem era louvável. A coragem de ser um cordeiro sacrificial. A luta que estava acontecendo terminou com Minshu como vencedor. Kim Jin-woo queria saber onde Gizen estava, já que a luta principal se aproximava. Seus capangas então pressionaram os garotos para descobrir se Jae-san viria ou não, e que se ele não aparecesse, os dois lutariam contra Tai-sung. Então a porta do ginásio se abriu. Todos os olhos se viraram para a porta para ver quem havia chegado. Lá estava ele, o aluno transferido, Jaezen. Todos estavam incrédulos que ele realmente tinha vindo. Até os dois ficaram chocados quando ele chegou. Eles foram parabenizar o garoto por ter vindo salvar suas vidas. Kim Jin-woo disse que ele chegou bem a tempo, como se fosse um fantasma, e que ele estava esperando há muito tempo. Ele mencionou que se o garoto vencesse, aqueles que apostaram nele ganhariam o prêmio máximo, e apenas 10% das pessoas haviam apostado nele. Ele também disse que havia apostado nele. Aos seus olhos, Jaezen era um desgraçado faminto por uma caçada. Ele pediu ao garoto para mostrar tudo o que sabia hoje. Os dois lutadores do evento principal ficaram se encarando, olhando um para o outro, tentando descobrir algo sobre o outro. O garoto tirou os fones de ouvido, perguntando se ele era o aluno transferido. Ele jogou seus fones de ouvido para alguém na multidão e disse para tocarem aquela música. Ele tirou a camisa e disse que era a hora do show começar. Os dois se posicionaram prontos para a luta, e começaram a trocar golpes. Com Gizen sempre se esquivando de tudo, ele devolveu um soco e o oponente defendeu. Eles continuaram testando as habilidades e os limites um do outro. Entre socos e chutes, apenas Tai-san estava apanhando. Depois de apenas algumas pequenas trocas de golpes, ele descobriu. De todos os caras que ele havia enfrentado até agora, o nível de Jaezen era diferente. Hoje era de arrepiar, mas ele não se deixaria intimidar. Assim que ele terminou de pensar isso, levou um soco no rosto. Jaezen conseguiu aproveitar a breve brecha quando Tai-sung baixou a guarda. Então o protagonista não diminuiu o ritmo. Ele continuou desferindo múltiplos golpes em seu oponente, sem dar nenhuma oportunidade para ser contra-atacado. Seus dois amigos comemoravam a cada golpe que ele acertava. Tai-sung estava ficando com raiva porque a expressão do garoto nunca mudava. Ele parecia um saco de pancadas para Gizen. O professor, assistindo pelas câmeras, se perguntava o que havia de errado com o garoto em quem ele havia apostado. A multidão começou a ficar com raiva porque Lee Tai-sung não estava atacando. Eles pediram para aumentar a música para ver se o garoto ficava mais motivado. Como um coro, eles começaram a gritar o nome do garoto. A música tocando e as pessoas gritando seu nome começaram a motivá-lo. Enquanto isso, Jaezen achou aquela voz um tanto familiar, e essa distração o fez levar seus primeiros golpes, fazendo o público se motivar novamente. E eles queriam saber que música era aquela. Um garoto respondeu a outro que era Ayla Khan, um grupo feminino que estava muito popular ultimamente. Gizen se lembrou de uma garota lhe dizendo que quando o grupo dela estreasse, ele se tornaria o namorado de uma estrela pop. No passado, a garota perguntou como ele se sentia sobre aquela história, e ela disse que os produtores garantiriam sua estreia se ela apenas permanecesse no contrato.
Ela estava ansiosa para saber se conseguiria realizar isso. Seus amigos o chamaram para sair. Ele disse a ela que não importava o que ela escolhesse. Para ele, essa seria a resposta certa. A garota ficou muito feliz com suas palavras e agradeceu ao garoto. Ela disse que ele era a única pessoa com quem ela podia contar, que ele era seu refúgio. Então os gritos da multidão o fizeram se concentrar novamente na luta. Por estar distraído, ele estava começando a levar uma série de golpes. Seus amigos começaram a se preocupar com o porquê de ele estar agindo daquela maneira. E Tai-sung começou a pensar que Jae-sung não era nada de especial, apenas estava sendo muito cuidadoso antes. Ele ficou completamente confiante de que venceria essa luta agora. A multidão gritava seu nome sem parar, e a música tocando no rádio fez o garoto perder o controle da luta. Ele estava constantemente sendo empurrado para trás, e seus amigos não sabiam como ajudá-lo. Então eles perceberam que talvez fosse a música alta que o estava distraindo. Eles foram pedir para baixar a música. O garoto disse para ele cuidar da própria vida. E Sungmin disse que Jizen não conseguia se concentrar por causa da música. Então eles zombaram dele, dizendo que o caladão simplesmente não era forte o suficiente para vencer. Gagami então pegou a caixa de som e saiu correndo. Eles até tentaram pegá-lo, mas o garoto conseguiu desligar a música. Na mente do protagonista, momentos do seu passado passavam como um flash. A garota estava terminando com ele dizendo que não queria mais se envolver com ele, e que a partir de agora, eles não se viriam mais. Ela disse que estava farta disso. Ela virou as costas e foi embora, deixando o garoto chamando por ela. Ele chamou pela garota desesperadamente até que a segurança o removeu de lá. Enquanto ele estava perdido em suas memórias, Tai-sung continuava a desferir golpes nele. Ele estava quase terminando a luta, só precisava de mais alguns golpes. E assim ele fez, desferindo mais alguns golpes no garoto, que caiu de joelhos no chão com a garota em sua mente. Quando Tai-sung foi para o golpe final para encerrar a luta, todos que assistiam pensaram que a luta havia chegado ao fim. Mas quando ele viu o chute vindo, ele rapidamente se esquivou. Então pareceu que sua mente havia sido reiniciada, e ele energizou todo o seu corpo novamente, atacando seu oponente com tudo que tinha, acertando um soco no rosto de Tai-sung que o pregou no chão. O público ficou chocado com aquela força absurda. Jae-san não parou e chutou o rosto de seu oponente novamente, fazendo o rival cuspir sangue e deixando-o desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Kim Jin-woo já sabia que a luta estava decidida, então aqueles que torciam pelo garoto começaram a comemorar enquanto o resto se calou. Tai-sung estava completamente perdido, já que estava vencendo a luta segundos atrás. Mas agora, ele estava sendo chutado como se não fosse nada. O garoto tinha um olhar e uma aura aterrorizantes. No chão, seu oponente implorava para que ele parasse. Mas o protagonista não se importou nem um pouco e chutou seu rosto novamente, e continuou a chutá-lo repetidamente. Então todos começaram a se perguntar o que ele estava fazendo, pois ele mataria o cara se continuasse assim. Mas Jizen parecia estar possuído pela raiva. As pessoas perguntaram a Kim Jin-woo se ele não acabaria matando seu oponente se continuasse nesse ritmo. Mas em vez de estar preocupado, ele parecia satisfeito com a sede de sangue do garoto. Ele estava feliz pensando que este garoto seria um sucesso de bilheteria. E ele perguntou quem deveria ser seu próximo oponente para tornar a luta ainda mais emocionante. Seus amigos então intervieram na luta, segurando-o e dizendo que ele já havia vencido. O professor estava furioso ao ver seu favorito perdendo assim. Mas para ele, o que importava era quem lhe trazia dinheiro, e ele acreditava que Jizen poderia estar do seu lado nesse quesito. Agora, ele só precisava transformá-lo em um cão de caça leal. Ele seria o único a treinar o garoto. Jizen voltou a si, mas seu oponente já estava quase inconsciente no chão. Kim Jin-woo o parabenizou pela vitória e disse que seu julgamento não estava errado. Ele disse ao garoto para mostrar aquele mesmo olhar enlouquecido na próxima partida também. O dinheiro da luta seria entregue através de seu agente. Ele então foi embora, e os dois garotos o seguiram. Os dois agiram de forma amigável, dizendo que deveriam ir comemorar a vitória. Mas Jizen apenas deu um tapa na mão de Gagaman como se dissesse para não tocá-lo, e foi embora, deixando os garotos confusos. Um pouco mais longe, passando em frente a uma loja, ele ouviu um som familiar e olhou para ver o programa de Alicon na tela. O entrevistador perguntou se ela sabia sobre sua popularidade nos dias de hoje. Ela disse que sentia que seus fãs apreciavam seus esforços mesmo em momentos de fraqueza e os agradeceu. Sungmin e Gagamin estavam seguindo o garoto e estavam curiosos sobre por que ele havia parado para assistir aquilo sobre Eliakon. Então eles se lembraram que Jizen estava agindo de forma estranha depois de ouvir a música dela. Eles pensaram que ele era um hater dela e não conseguiam imaginar que ela tivesse haters. Sungmin ficou chocado ao ver que Gagamin era fã da cantora. Ele dispensou o garoto, dizendo que esperava isso dele. Mas então ele revelou que também era fã da banda.
Algum tempo depois, Gizen chegou à praia, e os dois garotos continuaram a segui-lo até lá. O protagonista sentou-se em um banco e admirou o mar. Gagaman perguntou ao amigo se não deveria ir falar com ele, mas Gagaman disse que não era uma boa ideia. O garoto insistiu, dizendo que, se fossem amigos, deveriam fazer algo. Gagaman disse que tinha alguém em mente que poderia confortá-lo, e ponderou se deveria fazer isso ou não. Enquanto ela já estava dormindo, o telefone de Arium começou a tocar. Ela acordou e viu a mensagem de Gizen dizendo para ela ir à praia em frente ao farol. A garota vestiu uma roupa e tentou sair discretamente. Ela passou pelo pai, caído sobre a mesa, dormindo depois de beber demais. Então, de repente, ele começou a praguejar ao vento e a garota se assustou. Mas era apenas um sonho e, logo depois, ele desmaiou novamente. Ela conseguiu sair de casa para ir encontrar sua paixão. Lá na praia, Gajimen perguntou a Seugmin com quem ele havia entrado em contato e ele disse que era uma garota. Seu amigo ficou surpreso ao saber que ele estava trocando mensagens com garotas. Ele começou a explicar que, na verdade, Arium não sabia que era ele quem enviava as mensagens, e que era o telefone que ela deu a Gizen porque queria se comunicar com ele por meio dele. Mas quando ele pegou o telefone, respondeu algumas mensagens fingindo ser o garoto. E, no fundo, ele sabia que deveria devolvê-lo, mas não conseguia. Gaguman colocou a mão no ombro do amigo e perguntou se ele gostava dela. Ele disse que costumava gostar dela, mas agora sabia o seu lugar. Seu amigo então deu-lhe um empurrão e disse para ele voltar rapidamente. O garoto caminhou até Gizen, que ainda estava sentado no banco, e entregou o telefone a ele. Ele se desculpou e disse que tinha agido um pouco como ele, e que também enviou uma última mensagem pedindo ao garoto para não rejeitar Arium. Ao sair, ele disse que os dois ficavam ótimos juntos. Olhando para o telefone, ele viu uma mensagem da garota dizendo que estava quase chegando. E, pela primeira vez, ele se sentiu nervoso com a situação. Lá estava Arium correndo para encontrar seu amado. Quando ela chegou, Gagumin, que estava escondido, ficou maravilhado com a beleza da garota. Enquanto ele dizia que os dois combinavam bem, seu amigo lamentava ter perdido a garota de seus sonhos. Gagamin disse que estava ficando tarde e que eles deveriam ir para casa. Ele convidou Seugmin para dormir em sua casa para jogar videogame. Os dois saíram para dar um pouco de privacidade aos pombinhos. O silêncio prevalecia naquele lugar, apenas o som do mar. Arium escreveu uma mensagem dizendo que ficou surpresa quando recebeu uma mensagem, e estava esperando uma resposta do garoto. Ele respondeu dizendo que estava pensando nela. Ela tentou iniciar uma conversa sobre o som da água, mas ele respondeu apenas com um emoji. A garota perguntou se ele vinha ali com frequência, e ele disse que era sua primeira vez. Gizen perguntou a que horas ela costumava ir dormir, e Arium respondeu que às 22 horas. E, de fato, quando ela viu a mensagem, já estava dormindo. Ele se levantou e disse que a levaria para casa, mas a garota segurou seu braço e disse que não queria ir para casa. Ele não discutiu nem discordou. Ele apenas aceitou o pedido dela. Ele foi à máquina de vendas para pegar algo para eles beberem. Ela agradeceu por sua gentileza, e ele perguntou por que ela não queria ir embora. A garota disse que sua casa parecia uma prisão. Ela também disse que ficou surpresa quando recebeu a mensagem dele hoje e que da última vez ele apenas enviou uma mensagem de boa noite, o que também a surpreendeu naquele dia. Porque de repente ele havia enviado uma mensagem dizendo boa noite. Gizen verificou seu telefone para as últimas mensagens, e havia uma mensagem de boa noite do dia anterior que foi enviada por Seugmin. Mas Gizen não disse nada sobre isso. A garota continuou dizendo que estava passando por um momento muito difícil naquele dia, mas aquela mensagem pareceu uma pequena palavra de encorajamento, dizendo-lhe para aguentar firme. E ela ficou muito grata naquele momento e decidiu fazer uma pergunta ao garoto. Ela questionou por que ele não estava falando. Ele começou a pensar nos motivos e mergulhou em suas memórias. Sua ex-namorada que parecia tê-lo abandonado, enquanto os seguranças não o deixavam passar e ameaçavam prendê-lo. A garota correu de volta para ele e o abraçou com toda a sua força. Ela disse que praticou terminar com ele tantas vezes para permanecer o mais fria possível. Mas agora, vendo o rosto dele, ela não conseguia. Ela não conseguia deixá-lo, mesmo que isso significasse arruinar sua vida. E ela perguntou a Gizen o que deveria fazer. Ele disse que, independentemente do que acontecesse, ele sempre estaria lá para ela e disse para não chorar, que estava tudo bem. No topo do prédio, observando os dois, estava Gobon-san, o CEO da Bon-san Entertainment. Voltando à realidade, ele respondeu a Arium dizendo que as palavras de uma pessoa podem penetrar em sua alma e parar tudo. Ela ficou um pouco reflexiva e disse que aquilo era muito filosófico. Ela disse que não sabia o que estava acontecendo com ele, mas achava que o motivo dele não era tão simples quanto o dela. O garoto perguntou qual era o motivo para ela não falar.
Calmamente, ela respondeu que era simples. Suas palavras eram sujas, assim como as de seu pai. Ela percebeu que o jeito de falar de seu pai fazia parte dela e reconheceu que era um motivo estúpido. Gizen a convidou para caminhar pela praia. Como esperado em uma noite de sábado, aquela área estava bastante movimentada. Em um bar pelo qual estavam passando, uma discussão começou lá dentro. Um grupo de caras começou a implicar com um garoto um pouco mais novo que eles por estar bebendo naquele lugar. O garoto confiante respondeu que podia beber porque parecia mais maduro para sua idade. A arrogância do garoto deixou todos com raiva. Era Kang Doyal, o líder da gangue que queria recrutar Gizen, que estava lá e disse que só queria beber em paz. Um deles perguntou onde estavam os lacaios de Doyal e por que ele estava lá sozinho. O garoto respondeu que preferia deixar os garotos descansarem durante as férias e que era mais fácil para ele assim. O cara mandou ele sair dali, dizendo que se não saísse, sofreria as consequências. Zombando do cara, ele perguntou se os veteranos da DZ Ohio intimidaram para ter tanto ódio. Eles o chamaram de mesquinho por estar preso às suas ideias. Um deles derrubou tudo da mesa, dizendo que estava ansioso para bater nele. Levantando-se e chutando a mesa sobre os quatro, ele disse que, em primeiro lugar, nunca teve medo de apanhar. Todos dentro e fora perceberam que uma briga estava prestes a começar. A troca de socos de 1 contra 4 começou. Kang Doyal parecia estar brincando de lutar com crianças até que, no meio de seus movimentos, seu olhar encontrou o cabelo azul de Gizen. Ele sorriu e disse que era um prazer vê-lo ali. Ele ficou muito feliz em ver seu amigo. Ele disse que estava prestes a visitá-lo, mas eles acabaram se encontrando ali. Ele abraçou o garoto que não entendia nada e disse que era o destino. Os caras que estavam lutando com ele no bar vieram correndo e perguntaram se Gizen era da mesma gangue que ele. Ele perguntou se eles não podiam ver só de olhar. Ele disse que ele e Gizen eram amigos, mas os caras não se importaram com essa amizade. Gizen colocou Arium atrás dele para protegê-la, e os caras começaram a atacar com ódio, dizendo que iam matar aqueles desgraçados. Enquanto o líder da gangue batia em um dos caras, outro se aproximou de Gizen dizendo que, se fossem amigos, os dois deveriam apanhar. Mas o protagonista derrubou o valentão facilmente. Os dois lutaram juntos contra aquele grupo, avisando quando alguém estava prestes a ser pego de surpresa. E com isso, eles derrubaram todos em questão de segundos. Arium pensou que acreditava que Gizen estava no topo de um muro muito alto, mas ela percebeu que, às vezes, o garoto desce do muro para ajudar alguém. Ele até parece muito frio, mas, na realidade, ele não é nada frio. Todos lutam por seus próprios desejos por puro egoísmo, mas Gizen estava além disso. Ele luta por algo além de sua própria vontade, por desespero. Então um dos caras puxou uma faca e se aproximou do garoto por trás. Sem que ele percebesse, o cara chegou perto o suficiente para golpeá-lo. A garota gritou desesperadamente para tentar avisá-lo. Seu companheiro de luta o avisou para se abaixar. Ele fez isso imediatamente e desviou do golpe. E então o líder da gangue chegou com um chute voador no rosto de seu oponente. Ele xingou o cara por ter a audácia de puxar uma arma contra apenas 2 oponentes. Que pessoas sem habilidade como ele são sempre assim quando estão em apuros. Eles então derrubaram todos que tentaram acertá-los. O garoto perguntou a Gizen se ele não achava que eles formavam uma ótima equipe. Já que eles deram conta de todos muito bem, Gizen olhou para Arium e viu seus olhos cheios de lágrimas. O cara perguntou se ela estava com medo e disse que não era nada. Então o protagonista deu um soco na cara dele, e ele perguntou o que diabos estava acontecendo. Sem responder nada, Gizen deu outro soco em seu estômago. Ele caiu no chão e disse que fez tudo aquilo só para ver Gizen lutar de verdade. O protagonista estava prestes a acabar com aquilo, mas o garoto levantou as mãos e disse que se rendia. E que ele não queria lutar com ele porque eles estavam do mesmo lado agora. Ele se desculpou pela forma como foi feito, mas aquilo foi apenas um teste. E ele passou com louvor. Então ele pediu a Gizen para ser seu amigo e se juntar à sua gangue. Mas o garoto apenas virou as costas e foi embora com Arium. O outro seguiu, dizendo que os dois haviam se aproximado bastante para estarem juntos a esta hora da noite. E que estava satisfeito porque sentiu que desempenhou algum papel neste evento. Ele disse que, como deviam a Gizen pela ajuda que ele deu, lhes mostraria um lugar para descansar em vez de vagarem sem rumo. Os dois hesitaram, mas foram junto. O cara os levou a uma biblioteca de quadrinhos. Ele chamou o atendente que estava dormindo para servir seus novos clientes. Ele parecia estar em um sono profundo, nem mesmo sabendo quanto tempo havia passado. Ele disse que nunca tinha visto aqueles rostos por ali e Doyle respondeu que eram seus novos amigos. O atendente disse que, aparentemente, seu tipo de amigo havia mudado, já que estes eram bonitos. Ele disse aos dois para se sentarem onde quisessem e que teriam tempo de sobra por conta da casa.
Enquanto o garoto registrava os dois lá, na casa de Arion, o pai dela estava acordando de seu sono profundo. Quando ele se levantou, percebeu que a porta estava aberta. Ele foi ao quarto da garota e viu que ela não estava lá. Ele começou a procurá-la por toda a casa. Ele ficou desesperado quando não conseguiu encontrar a garota em lugar nenhum. Doyle disse que aquele era seu esconderijo secreto onde ele costumava relaxar a qualquer hora, e que lhes daria 2 permissões especiais, já que não deixa ninguém entrar lá. Ele perguntou se isso quitava sua dívida com o garoto. Ele disse para os dois relaxarem e lerem alguns manhas. Ele se despediu deles e mencionou que ia tirar uma soneca. Ele se deitou em um dos cantos e adormeceu ali mesmo. Os dois permaneceram em silêncio, e Gisem pegou seu celular e perguntou se ela estava com medo. Arion disse que não, que estava calma agora. Ela perguntou se ele queria ler algum manha. Ele concordou, e eles escolheram uma obra para começar a ler. Depois de ler algumas páginas, houve alguns momentos de timidez da parte da garota. Eles continuaram lendo em silêncio por um bom tempo, até que o atendente da biblioteca veio oferecer algo para beberem por conta da casa. Ele expressou surpresa por Doyle também ter amigos como eles. Na verdade, Doyle não tem amigos de verdade, apenas garotos que procuram briga o dia todo. Quando ele lhes entregou as bebidas, eles notaram que faltava parte de 2 dedos em sua mão. Ele percebeu que eles ficaram surpresos com aquilo. Ele disse que já estava acostumado, que isso não o incomoda mais. Mas no começo, foi horrível. E que Doyle ainda não aceitou que ele perdeu os dedos. O garoto que antes era comum começou a se desviar do caminho a partir dali. Ele se desculpou com os dois por falar tanto na primeira vez deles ali, e pediu que cuidassem de Doyle por ele, porque ele é um ótimo júnior. Horas se passaram, e a garota dormiu apoiada em seu ombro. Ela dormiu até seu celular começar a tocar. Ela acordou assustada com o barulho e ficou envergonhada ao ver que estava apoiada em Gisem. Olhando para o celular, ela viu 3 chamadas perdidas. Ela mandou uma mensagem para o garoto dizendo que era o pai dela ligando e que ela precisava ir para casa. Gisem disse que a levaria para casa então. Os dois caminharam para casa através da bela noite. Eles chegaram ao prédio onde a garota morava. Eles pegaram o elevador para ir até a porta do apartamento dela. Ela agradeceu pelas horas de liberdade que passou com ele. Gisem ficou um pouco confuso sobre o que ela quis dizer e ela se dirigiu ao seu apartamento. Quando ela digitou a senha para abrir a porta, seu pai a abriu furiosamente. Ele gritou e perguntou se ela sabia que horas eram e quantas vezes ele havia ligado para ela. Ele disse que ela devia ter enlouquecido para fazer algo assim. Ver a expressão dela o deixou ainda mais irritado. Ele deu um tapa no rosto dela e a xingou por olhá-lo daquele jeito, mesmo estando errada. Com a garota no chão, ele questionou se ela não respeitava o próprio pai. Segurando a garota para empurrá-la para dentro de casa, ele perguntou como ela se atreveu a sair sem avisá-lo e o que esteve fazendo até agora. Ele continuou gritando mais alto com a garota, exigindo que ela respondesse às suas perguntas. Gisem, vendo aquilo, ficou furioso e se aproximou deles. O pai dela, ao vê-lo, teve certeza de que ele havia levado sua filha para sair a essa hora e que hoje ele não deixaria o garoto sair dali. A garota agarrou as roupas do pai com as 2 mãos. O pai dela gritou para que ela o soltasse imediatamente. Ela olhou para Gisem com os olhos cheios de lágrimas e gritou para ele ir embora. Dando-lhe outro tapa no rosto, o velho disse que mataria aquele garoto agora mesmo. A garota resistiu aos tapas e continuou segurando seu pai, dizendo a Gisem para ir embora. Ela gritou para ele simplesmente sair dali, então ele ouviu suas palavras e fugiu de lá. O protagonista começou a pensar que já havia aprendido a fugir quando escapou para aquela cidade no passado. Ele também não tinha sido capaz de enfrentar isso antes. Enquanto ele fugia, o pai da garota continuou a bater nela para fazê-la soltá-lo. Mas Gisem apenas aproveitou a oportunidade para escapar. A pessoa que ele era foge se não consegue lutar contra algo. É como se nada tivesse acontecido. Ele fecha os olhos no silêncio e na escuridão, lutando para se esconder. Bem longe da casa da garota, ele caminhava completamente exausto e abalado. Finalmente, ele chegou onde era sua casa. Um velho estava ajoelhado diante do Buda fazendo sua oração. Gisem ajoelhou-se na porta e o velho, ao vê-lo, disse que ele tinha chegado tarde em casa. Ele disse que era a primeira vez que o garoto se atrasava assim e que ele devia ter muito em que pensar. O bairro para onde ele se mudou para se esconder era o lugar mais tranquilo para se viver. Mas mesmo lá, ele fez novas amizades com o tempo. E agora ele precisava fazer uma escolha antes que tudo isso se aprofundasse demais, se ele aceita ou vai fugir mais uma vez. Alguns dias se passaram desde aquele incidente. As lutas continuaram a ocorrer dentro da escola. O clube da luta era pura selvageria. Quem estava ganhando só parava de bater quando o outro implorava. E os valentões se achavam durões por baterem em alunos mais fracos. Jinvoo, vendo que o garoto havia se rendido, ficou furioso até que questionou o motivo.
Ele disse que o garoto mal tinha começado a lutar para desistir. O garoto então respondeu que quase não tinha chances e não tinha motivo para continuar lutando se sabia que iria perder. Então Kim Jin-woo chutou seu rosto e disse que, se ele estava no ringue, não deveria ter esse tipo de mentalidade. E pessoas como ele não merecem ser lutadores. Ele terminou dizendo para o garoto nunca mais olhar em seu rosto. Um dos capangas disse que o professor Kim estava o chamando no depósito. Então, lá no depósito, o professor disse a ele que eles precisavam de lutadores de verdade e não dessas pragas, e que todos estavam ansiosos pela próxima luta de Jason. Kim Jin-woo disse que estava tentando encontrar lutadores, mas a maioria deles não tem resistência, e os outros têm medo de se machucar. O professor perguntou se ele estava dizendo que não conseguia encontrar pessoas. Com a voz trêmula, ele respondeu que não disse isso, e que apenas disse que levaria algum tempo. Quando perguntado quanto tempo levaria, o garoto pediu ao professor 1 mês. O homem então disse que fez o bastardo que andava com tênis falsos ser capaz de usar roupas de luxo, e agora parece que ele está muito confiante e que os clientes não esperam 1 mês. Ele também disse que há outros lugares de jogos para ele conseguir sua dose de dopamina, que se ele não conseguisse dar conta, poderia se afastar de operar o cão de caça. O garoto se ajoelhou e disse que não queria isso e prometeu fazer o seu melhor. O professor pisou em sua cabeça e disse que ele tinha 1 semana. Se ele não encontrasse um oponente durante essa semana, ele deveria assumir a responsabilidade e lutar. Kim Jin-woo contra Jae-san seria uma luta interessante. Dessa forma, ele poderia se divertir mostrando sua versão de um lutador novamente e os clientes adorariam. O professor estava saindo e o lembrou do prazo de 1 semana. Ele ficou furioso com a ideia de lutar contra Jason. Agora ele precisa encontrar qualquer um para lutar. Enquanto isso, no terraço, os três almoçavam juntos. Gagumin disse que havia ganhado um bento de Dankatsu e que era ruim comer pão todos os dias. Os dois garotos continuavam dizendo para Jizen comer porque ele era muito magro. Almoçar lá tinha se tornado uma rotina para eles, já que aquele lugar era confortável. Quando o celular do garoto vibrou, Sungmin imediatamente perguntou se era Arium. Ele ficou ansioso, perguntando se os dois estavam se dando bem e disse para Jizen verificar o celular. O protagonista se levantou e foi ver a mensagem longe deles, e o garoto continuou pedindo para ver o que era. Gagaman deu-lhe um tapa leve e disse para ele cuidar da própria vida. Erium perguntou se ele gostaria de encontrá-la na loja de quadrinhos mais tarde. Horas se passaram e os dois foram para a loja de quadrinhos. Eles passaram algum tempo em silêncio, apenas existindo. Ela juntou coragem e disse que seria estranho se não falasse agora, já que havia gritado daquela vez. E ela disse que odiava a própria voz, porque tem um jeito vulgar de falar que pegou do pai desde pequena. Ela gostaria que fosse possível esconder a própria voz, mas não se arrepende porque não gosta que ele se machuque. Arium contou que sua mãe suportou o comportamento do pai, até não aguentar mais. E quando esse dia chegou, ela foi embora. E agora são apenas ela e o pai em casa. Foi quando ela começou a falar menos até parar completamente. Com isso, os poucos amigos que ela tinha permaneceram. Doyao então chegou à loja de quadrinhos. O atendente disse a ele que seus amigos também estavam lá. Arium continuou dizendo a Jizen que ela sempre esteve sozinha até ouvir rumores sobre ele. Um novo aluno transferido que não dizia nada. Então ela queria saber se a história dele era semelhante à dela. Doyao chegou e ficou chocado ao vê-la falando e perguntou o que havia acontecido para ela estar falando. Meio envergonhada, ela disse que estava em uma situação em que não tinha escolha a não ser não falar, e ele questionou qual era essa situação. Sorrindo, ele disse que, independentemente do que seja, ele gosta de poder se comunicar mais livremente e a parabenizou por falar novamente. O silêncio permaneceu novamente até Doyao perguntar sobre Jizen, mas ele disse que não importava, e como estavam todos lá, eles jantariam juntos. Ele chamou o atendente para se juntar a eles também, já que não havia clientes, então eles poderiam simplesmente baixar as persianas e ir. Enquanto saíam para jantar, Kim Jae-woo estava furioso, pensando na possibilidade de lutar contra Jaezen. O cara gordo disse que dar apenas 1 semana para isso era muito cruel. Furioso, Kim perguntou se eles não conheciam algum valentão para lutar. O cara gordo disse que não conhecia ninguém e seria vergonhoso perder para o aluno transferido. Ele disse que só tinha uma pessoa em mente. Ele falou sobre um valentão que deixou a escola e virou gangster, e qualquer um envolvido com ele estava condenado. O outro garoto perguntou se não seria demais envolver um gangster de verdade nisso. Kim Jin-woo perguntou de quem ele estava falando. Em algum lugar da cidade, um homem está sendo pressionado por um agiota por estar com os pagamentos atrasados há 2 meses, e que se esconder sem avisar ninguém era como tentar evitá-los. O homem chorando diz que está tentando pagar. Então, com uma tesoura na mão, o cara pergunta se isso é verdade, já que ele foi pego em um cassino e levado para lá.
Desesperado, o homem disse que estava lá para tentar conseguir dinheiro para pagar a dívida, e com apenas um prêmio máximo, ele poderia pagar o valor total. Ele disse que andava sonhando com seus ancestrais e sentia que algo grande estava prestes a acontecer em sua vida. O homem pegou sua mão e, com a tesoura, segurou seu dedo. Aterrorizado com a situação, ele implora por mais tempo para pagar o empréstimo. O dono de lá disse que mesmo trabalhando ele não estava pagando a dívida e agora queria pagar através do jogo. Ele pergunta se alguém ali parece idiota para ele. O capanga segurando sua mão diz que vai doer um pouco e que ele é um mestre nessa área, então vai terminar de forma limpa e precisa. O homem implora por perdão, mas ninguém o escuta, e eles cortam um de seus dedos. Então o capanga diz que o que está acontecendo agora é muito importante, e que ele tem 1 hora para conseguir o dinheiro. Depois ele devolverá o dedo para que ele possa costurá-lo de volta. Ele disse para o homem correr dali, e em meio às lágrimas, ele foi embora. O chefe perguntou se seu capanga estava feliz em adicionar mais um dedo à sua coleção. Ele respondeu que não gosta desse tipo de dedo de baixa qualidade, mas já fazia um tempo que não sentia aquela emoção. Esse era o cara que o gordo tinha em mente para a luta, Jeon Jaitai Sunbei, que cortou o dedo de um aluno da mesma classe que tocava guitarra na banda da escola. Seu amigo disse que esse cara já era louco demais. Ele continuou dizendo que, depois disso, ele cumpriu pena em uma unidade juvenil e se tornou um gangster depois de sair. Kim Jin-woo ficou animado e perguntou se havia alguma maneira de conhecer esse cara. Até o cara gordo que sugeriu ficou chocado com a possibilidade de chamá-lo. O garoto ficou empolgado com uma luta entre o Sunbai que se tornou um gangster e o invencível aluno transferido. E ele disse que eles não estavam em posição de escolher se ele era um gangster ou um assassino. Eles apenas tinham que fazer acontecer. Enquanto planejavam essa luta, os 4 saíram para jantar em algum lugar. Yang reclamou que não gostava de sair, e Duael disse que não podia apodrecer na loja de quadrinhos todos os dias. Duael comentou que, em algum momento no passado, Yang tinha estado no palco, e o garoto disse que já fazia muito tempo. Arion disse que foi apenas uma fase, e Duael perguntou se o garoto estava em uma banda, já que era um ótimo guitarrista. Então ele mudou de assunto, perguntando se eles gostariam de comer comida de rua ou comida chinesa. Um carro passou e avistou os 4 andando na rua. O agiota e seu capanga estavam no carro, e ele pediu para parar um pouco, pois tinha alguns amigos por perto a quem queria cumprimentar. Ele saiu do carro e disse que voltaria logo. Então ele começou a gritar, chamando Yun. Chegando mais perto, ele disse que quando o viu, não tinha certeza, mas agora confirmou que era ele. Enquanto o cara falava sobre como fazia tempo, o garoto, ao vê-lo, ficou desesperado. Ele andou para trás até esbarrar em Duael, que o segurou para tentar entender a situação. O gangster perguntou se ele tinha visto um fantasma para estar com tanto medo.